Boa tarde a todos, meu nome é Pablo, membro do Randomic Trio. Vou apresentar então a resolução do problema 1176 Fibonacci vetor. Tá? Então, vamos colocar aqui só para ver o que pedia, né? Então ele faz um programa que leia um valor e apresente o número de Fibonacci correspondente a esse valor lido. Lembre-se que os dois primeiros elementos da série de Fibonacci são 0 e 1. E cada próximo termo é a soma dos dois anteriores a ele. Todos os valores de Fibonacci calculados nesse problema devem caber em um inteiro de 64 bits sem sinal. Então a primeira linha de entrada contém um inteiro t, indicando o número de casos de teste. Cada caso de teste contém um número inteiro, n, vai variar entre 0 e 60, correspondente ao enésimo termo da série de Fibonacci. E a saída, para cada caso de teste de entrada, imprima a mensagem FibN igual a x, onde x é o enésimo termo da série. Então, o exemplo de entrada são 3 termos. Termo 0, então, ele apresenta a resposta 0 na saída. 4, Fibonacci de 4 é igual a 3. E 2, que Fibonacci é igual a 1. Então, na submissão aceita, nós declaramos uma série de Fibonacci, né? Então, definimos uma função, onde o a é igual a 0, b é igual a 1. Então, se o n é menor que 0, ele vai dar um erro, né? vai imprimir que a entrada está incorreta. Se o n é igual a 0, né? Então se o n é igual a 0, vai retornar 0 dessa função. Se for igual a 1, vai retornar b. Se não, ele vai fazer i no intervalo de 1 a n, essa função. Vai fazer que c é igual a A mais b, que A é igual a B, que B é igual a C, e vai retornar o B. Então, a entrada vai assumir o inteiro do input. Fibonacci vai criar um vetor vazio. Então, vai fazer do i no range, né, no intervalo da entrada ali. Ele vai fazer que recebe o input e vai imprimir um Fibonacci, né, Fib igual, mais string x, mais Fibonacci x. O que é interessante nesse tipo de algoritmo recursivo, né? O próprio algoritmo chama ele novamente. Então, em vez de estar fazendo intervalos, né, ele vai testando, vai montando uma pilha de execução para depois executar em ordem inversa e garantir o resultado. Só que o programa, ele feito dessa maneira, ele está usando um for aqui, né, para fazer essa função de chamar ele recursivo. Foi tentado ele também na forma recursiva, tá? Deixa eu só colocar, acho que é aqui. Então, aqui como se fosse um vetor inteligente, né? uma programação dinâmica, né? Programação dinâmica. Então, foi montado um Fibonacci ali, e ele não conseguiu retornar esse n-1 aqui, dizendo que estava fora do intervalo, quando chama Fibonacci y. Um erro, ele roda no Python, porém aqui ele apresenta esse erro fora do intervalo. Tentou resolver, não conseguiu. Tá, essa foi uma maneira, através da programação dinâmica. Também nós tentamos esse dá erro no tempo da execução, porque é exatamente assim a gente fez já na disciplina de algoritmos 2, né, algoritmos 1, algoritmos 2. A gente definiu uma função de Fibonacci, se o n é menor ou igual a 1, ele retorna o n. Então, se for 0, vai retornar 0, se for 1, retorna 1. Se não, ele vai rechamar a função, né, vai fazer a chamada recursiva de n-1 mais Fibonacci de n-2. Então, foi criado um input, né,
Aí um vetor de vazio vezes 61, a gente tentou criar ali para ele chamar o vetor, né? Da entrada, se o y for igual a um inteiro, recebe o y, né, que é o Fibonacci. Se o vetor y menos 1 for diferente de none, ele já imprime o próximo, ou já imprime o próprio valor. Se não, ele vai, que o resultado recebe o Fibonacci de y, e o vetor de y menos 1, né, que como o y seria o quarto elemento, seria o terceiro do índice. Então, receberia esse resultado e imprimiria. E aí, como ele é recursivo, ele ultrapassa o tempo de execução. Mas o programa em si, ele é funcional, a gente testou. Só que no URI, devido ao tempo limite, ele não conseguiu executar dentro do tempo. Então, foi isso que aconteceu. Então, as chamadas recursivas são usadas em vários aspectos. A gente usa em busca binária, nós utilizamos em diversos sistemas computacionais, como árvores, grafos também, para procura de um elemento, uma coisa. Então, é uma das ferramentas mais utilizadas aí dentro da programação de algoritmos. Então, era isso. Agradeço. Obrigado.